Nessa aula eu vou te apresentar 4 operações que eu realizei para fechar uma meta bem interessante, sendo 3 delas vitoriosa e tivemos um loss no meio. Então acompanhe essa aula até o final para você compreender todo o contexto da análise, marcações, ponto de entrada, gancho de entrada e também o gerenciamento que eu utilizei nesse dia. Então assista ao final e bora para nossa tela compreender essas operações. Esse era o ativo que estava sendo analisado. Tivemos uma tendência principal de baixa em que o mercado começou a se acumular, fazendo exatamente essa movimentação. Depois disso, uma onda de impulso de baixa, rompendo aquele último fundo. Perfeito. Percebo que o mercado está subindo em busca de retestar esse movimento acumulado. Dessa forma, vou trabalhar com o volume de rende fixo, do início desse movimento acumulado até o final dele. Percebo que a POC estava exatamente nessa faixa de preço. No tempo gráfico de 3 minutos, é fácil visualizar a formação desse padrão triangular, em que podemos marcar a região de suporte do padrão e a região de resistência do padrão. Perceba que após essa onda de impulso de baixa, rompendo esse último fundo, validou essa região de oferta, em que a POC estava concentrada nessa faixa de preço. Ou seja, caso o mercado busque essa região, eu posso trabalhar vendido especulando a baixa. Puxando a Fibonacci desse topo até esse fundo, tivemos a 6.8 próximo da nossa região de interesse, ou seja, ela faz parte daquela confluência, porém não será nosso ponto de entrada. Mercado atingindo exatamente nessa região, eu posso entrar vendido especulando abaixo do preço. O mercado cravou exatamente nossa região de interesse, manipulando esse topo anterior. Então, com essa esticada de vela, esse pico entrevendido para o final da próxima. Observe a operação em andamento. Então, assim que o mercado deu um pico de vela, uma esticada bem rápida em cima da zona de oferta, juntamente com a POC, entrevendido para o final da próxima vela, sendo um take bem interessante. Primeira operação concluída. Bora para a segunda entrada. Então, após essa operação de venda, o mercado reagiu bem de acordo com a nossa análise, voltou a subir e apresentou 2 topos nivelados. O mercado desceu e retestou pela terceira vez aquela mesma região, ou seja, região de resistência, zona de oferta, juntamente com a POC na confluência. E quando o mercado apresentou esse padrão de reversão, que no caso é o padrão doji, entrevendido para 2 minutos corridos, especulando essa baixa do preço. Já essa segunda operação, somente com lucro da operação anterior, acabou rompendo, voltando para o 0 a 0. O meu gerenciamento permite uma terceira operação, caso eu erre a segunda somente com lucro da primeira. Por exemplo, fiz a primeira operação, tive lucro de R$500. Perfeito. Na segunda operação, entrarei somente com lucro da operação anterior, porque desta forma, caso eu perca a segunda entrada, eu estou no 0 a 0 em questão financeiro, não estou no lucro e nem no prejuízo. Então eu posso tentar uma terceira operação, caso eu queira, tá? Não é obrigatório. Caso eu queira realizar a terceira operação, eu tenho esse passe livre. Então após essa operação de venda, o mercado rompeu por questão de taxa, subiu um pouquinho mais, depois desceu, indo de acordo com a nossa análise. Essa onda de impulso rompeu esse último fundo e rompeu esse fundo anterior, ou seja, demonstrando interesse vendedor. Caso o mercado realize o pullback em cima dessa região de interesse, eu posso vender especulando a baixa. Perceba que ao longo dessa subida, o que me motivou de fato a realizar essa operação de venda foi essa demonstração de fraqueza. O mercado vai subindo, demonstrando pouca intensidade, candles diminuindo de tamanho ao se aproximar da regiãozinha de interesse. Então, quando o mercado apresentar uma rejeição nessa faixa, eu posso trabalhar vendido especulando essa baixa. Quando o mercado apresentou esse padrão de reversão, executei a operação de venda para 2 minutos corridos e acompanhe essa análise, foi bem interessante. Essa terceira operação em relação à anterior já foi bem mais interessante, né? Tivemos uma confirmação maior. O mercado rompeu os últimos fundos, sinalizando que haverá intensidade vendedora, começou a corrigir retestando aquela região, apresentando menos intensidade, ou seja, apresentando quinos decrescentes, diminuindo força compradora, atingiu a região, apresentou uma rejeição, intensificando a nossa análise e favorecendo uma operação vitoriosa. Essa daí, entrei somente com R$500, por quanto que eu havia entrado no 0 a 0, então arrisquei somente o stop loss do dia. Inicialmente nós tínhamos essa região de resistência que apresentou muita liquidez acima dos topos. Tivemos uma agressão na alta, capturando essa liquidez e uma agressão na baixa, pulando com a mesma intensidade da pernada anterior, configurando o movimento em V. Após isso, o mercado tende a configurar um movimento corretivo em busca de regiões de interesse, como por exemplo, essa regiãozinha de oferta. Quando o mercado buscasse aquela região, como fez a Fibonacci, por exemplo, eu poderia trabalhar vendido. Puxando desse topo até esse fundo, tivemos a 61.8 nessa faixa de preço.
Puxando o volume de rende fixo de acordo com essa pernada, perceba que a POC estava exatamente aqui, ou seja, há um pequeno espaço entre a 6.8 e a POC. Puxando o suporte do nosso canal corretivo, do primeiro fundo ao segundo fundo, definimos a nossa LTA. Clona, posiciona no primeiro topo e definimos a região de resistência do nosso canalzinho corretivo. Assim que o mercado buscar alguma das confluências, seja 6.8 com a região de resistência do canal ou então POC com a confluência do canal, eu posso trabalhar vendido especulando abaixo do preço, desde que tenha a confluência da região de resistência do canal. Perceba que o mercado atingiu a 6.8 sem a confluência da região de resistência do canal, ou seja, eu não posso trabalhar vendido só porque o mercado atingiu essa região. Eu tenho que buscar os pontos mais extremos, porque é lá que o mercado tende a parar seu movimento. Perfeito. Esse candle aqui deu uma bela esticada, o segundo candle ele também deu uma esticada bem interessante, porém eu não entrei no toque, por conta que ele pode acabar rompendo aquela região, sabendo que estava lateralizado antes. Quem dirá que ele pode buscar essa regiãozinha aqui em cima ou algo do tipo. Então o que eu fiz? Qual que foi o meu gatilho? Quando o mercado deu essa esticada, fez um candle menor que o anterior e o fechamento em cima da região de interesse, entre vendido para o final da próxima vela, porque dessa forma pintou dois gatilhos de entrada, candles menor que o anterior, ou seja, candles decrescentes, e fechamento em cima da região de interesse. Dois gatilhos, entradinha bem interessante. Então, quarta operação está finalizando, o mercado deu uma variada, depois ele desceu e respeitou a nossa análise, respeitou a nossa taxa, sendo assim uma operação vitoriosa. Concluindo aí o nosso dia de take com muita tranquilidade. Então essas foram as 4 operações que eu realizei para concluir minha meta do dia. Lembrando que você pode colocar em prática esse gerenciamento também. Caso você utilize o 2x1 padrão, faça a sua primeira operação, acertou, vai para a segunda. Porém, ao invés de entrar com Soros ou então com a mão fixa, entre somente com lucro, que caso você perca a segunda operação, você terá a possibilidade de executar a terceira, caso você prefira dessa forma, fechou? É o que eu faço e é o que eu recomendo bastante para que você consiga se manter ali mais livre no seu gerenciamento. Tranquilo? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Te espero uma próxima aula. É nóis!